Julho de 1944, um mês depois do dia D. O destino da Europa está por um fio. Os aliados estão lutando para chegar à Alemanha vindos do leste e do oeste. E através das ruas das antigas cidades da Itália. No coração da zona de combate, um oficial britânico faz uma das descobertas mais estranhas da Segunda Guerra Mundial. Eu ouvi um rumor de que tinha um tesouro escondido aqui. Isso é verdade? Quase 300 obras de arte de valor incalculável escondidas dentro de um castelo medieval. Obras de arte insubstituíveis dos maiores pintores da história, bem na linha de fogo. Quem as colocou lá? E por quê? E como elas sobreviveram? Bem o tipo de história que amamos. Estamos caçando a verdade por trás de alguns dos casos mais bizarros da história. Os mistérios da Segunda Guerra Mundial. Eu sou um historiador. Busco pistas nos arquivos do passado. Cada uma dessas é uma obra-prima renascentista. Eu sou um explorador urbano. Procuro o real no que parece ser irreal. E sigo meus palpites aonde quer que eles me levem. É escuro, é úmido, é cheio de mofo. Tem um mofo branco crescendo em todos esses tijolos aqui. Isso está para ficar muito, muito estranho. Estamos pesquisando por trás das descobertas mais misteriosas da Segunda Guerra Mundial. E revelando como algumas das maiores obras de arte do mundo escaparam das mãos sórdidas de Hitler. O estranho mundo nazista. A fortaleza secreta da arte. Eu esbarrei numa história da Segunda Guerra Mundial que não faz sentido. Em 1944, uma enorme pilha de obras de arte estava largada, sem proteção, em um castelo italiano chamado Monteguffone. E eu não estou falando de qualquer obra de arte velha. Elas eram verdadeiras obras-primas, alguns dos maiores tesouros da civilização ocidental, como a Primavera de Botticelli. Reconhecida como uma das maiores pinturas da Renascença italiana. Se você quisesse comprar ela hoje, ia te custar 1,1 bilhão de dólares. E a Adoração dos Magos de Ghirlandaio, que vale 300 milhões de dólares. Mais de 1 bilhão de dólares em obras de arte insubstituíveis. E essas são só duas entre as quase 300 obras de arte guardadas em Monteguffone. Castelo Monteguffone, Itália. Na verdade, se você acreditar nessa história, centenas de obras-primas medievais, renascentistas e barrocas que valem vários bilhões de dólares e cuja perda seria uma catástrofe para a civilização ocidental, estavam jogadas e sem nenhuma proteção em um castelo no meio da guerra mais devastadora da história da humanidade. Sam e eu estamos na Itália para dar uma olhada. É incrível que ele ainda esteja aqui, porque em julho de 44, isso aqui era uma terrível linha de frente de combate. Os alemães estavam no norte da Itália. Os aliados estavam forçando eles de volta ao máximo possível. O fronte estava se movendo e as lindas construções antigas estavam sob constante ameaça. Esse aqui parece completamente intocada. Será que foi sorte? A gente devia ir lá e falar com os donos. Quem sabe eles contam pra gente. Que jardim maravilhoso. Será que tem alguém? Aham, olha lá. Bem-vindos a Monteguffone. Muito obrigado, eu sou o Sam. Muito prazer. Ele é o RJ. Muito prazer. Giovanna Romanelli, proprietária do castelo. Eu tô um pouco curioso sobre um período histórico, a Segunda Guerra Mundial. Eu ouvi um rumor de que tinha um tesouro em arte escondido aqui. Isso é verdade? É verdade. A maioria nessas salas que estão à nossa volta. Aham. Legal, hein? Nossa, que beleza. Essa é a galeria. As obras de arte estavam espalhadas nessa sala e também em muitas outras do castelo.
É óbvio que isso não era um museu, era uma casa. Era só um lugar onde as obras de arte estavam guardadas nas paredes, colocadas no chão. Estava um pouco bagunçado. Se importa se a gente der uma olhada? À vontade. Com certeza tem um pouquinho mais de espaço do que uma casinha comum no subúrbio, né? É, parece que não vai terminar nunca, né? Você já viu Downton Abbey? Era assim? Na verdade, não. Então deixa eu ver se eu entendi. Bilhões de dólares na forma das mais famosas obras de arte do mundo estavam penduradas nas paredes desse castelo durante a Segunda Guerra Mundial. E todas elas sobreviveram? Sam e eu estamos nos separando para ver se a gente consegue encontrar alguma prova do que estava acontecendo aqui durante a guerra. Uma taça de vinho solitária. Parece um altar vazio. Disseram pra gente que durante a guerra umas 600 pessoas procuraram abrigo no porão de Montegufoni e nas adegas. Cara, eles deviam estar desesperados pra ficar aqui. Tá bom, eu tô bem aqui nas adegas debaixo do castelo Montegufoni. E isso aqui é um espaço impressionante, mas também é opressivo, é escuro, é úmido, é cheio de mofo. Tem um mofo branco crescendo em todos esses tijolos aqui. E olha isso, esse é um lugar meio sinistro e muito sombrio. Tinham centenas de refugiados que se escondiam aqui embaixo. E ninguém notou que tinham quase 300 das maiores obras de arte já criadas penduradas nessas paredes? E por que tinha tanta gente se escondendo aqui embaixo, afinal? Como é que essa pacífica zona rural virou uma zona de combate? Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Itália tinha seu próprio líder fascista, Benito Mussolini. Um aliado de Hitler que sonhava em construir seu próprio Império Romano, na aba dos nazistas. O grande plano dele era ocupar a África do Norte, enquanto os alemães estavam ocupados na Europa. Mas as coisas não deram certo. Os aliados venceram na África e invadiram a Itália em 1943. Conforme eles seguiam do sul do país, o apoio de Mussolini acabou. O rei italiano arrancou ele do poder e os alemães o colocaram como responsável por um estado fantoche no norte da Itália, bem longe das forças aliadas. Mas em 1944, os aliados libertaram Roma e começaram a seguir para o norte. Os alemães fugiram conforme os aliados avançavam, deixando caos e morte por onde passavam. E em julho de 1944, as linhas de batalha estavam em Montegufoni. Uma época muito ruim para guardar bilhões de dólares em obras de arte insubstituíveis nesse castelo. É como se ninguém se importasse com isso. Eu não entendo. Isso aqui é praticamente um castelo cinematográfico do interior, no meio de uma área que produz vinho. Quando você tem um mistério envolvendo arte, o melhor lugar para procurar nem fica tão longe. Então eu tenho uma ideia de onde a gente deve ir. Logo depois dessas lindas colinas toscanas, está a cidade que deu ao mundo mais obras de arte do que qualquer outro lugar. E que também inspirou uma louca obsessão, um sonho maníaco de vingança contra o mundo das artes. Florença, Itália. Um passeio pelas ruas de Florença nos leva de volta aos gloriosos dias da Itália renascentista. Essa cidade possui quase um terço das mais importantes obras de arte do mundo, a apenas 20 quilômetros de Montegufoni.
Você sabe que não é uma coincidência isso ter acontecido tão perto de Florença. Cara, a cidade parece um museu onde alguém pegou as obras de arte e espalhou por todo canto. Eu concordo, com certeza faz sentido que a incrível cidade de Florença tenha sido a primeira coisa que passou na cabeça de um dos mais famosos artistas ruins da história. Ele nasceu e foi criado em uma cidade operária e sem graça na Áustria. Com 18 anos, ele sonhava em se tornar um grande artista e se inscreveu para estudar na Academia de Belas Artes de Viena, onde suas obras foram declaradas medíocres e sua inscrição foi rejeitada. Amargo e com raiva, seus sonhos se despedaçaram e ele, com o tempo, encontrou uma nova carreira na política. 26 anos depois de ser rejeitado na escola de arte, Adolf Hitler tinha se tornado um dos homens mais poderosos do mundo. E ele queria vingança do mundo das artes que o tinha rejeitado. Em 1938, Benito Mussolini o convidou para visitar Florença, uma visita que despertou um sonho louco. Hitler decidiu construir um enorme museu em Linz, na Áustria, sua cidade natal, e o envolver com 36 quilômetros de galerias, uma casa de ópera, bibliotecas e o seu próprio mausoléu. Tudo deveria ficar pronto em 1950, quando Linz se tornaria a Florença da nova Europa nazista. Ele queria criar uma espécie de versão nazista dela, uma cidade dedicada à arte, e seu plano era encher o lugar de arte nazista que ele penduraria ao lado das mais incríveis obras de arte que o mundo já tinha visto. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, Hitler mandou estudiosos de arte alemães ao exterior catalogar as coleções de arte dos outros países, para que ele soubesse exatamente onde ia roubar o que ele queria quando seu exército conquistasse a Europa. E na Áustria e na Alemanha, ele confiscou as coleções de arte judaicas para seu mega-museu, que deveria ser o maior museu de arte do mundo. Acho que a gente precisa explorar isso. Temos que pesquisar essa paixão por arte roubada que o Hitler tinha. Estima-se que durante os seus 12 anos no poder, os nazistas roubaram cerca de 650 mil obras de arte, de museus e de colecionadores particulares. Hitler precisaria de uma operação em escala industrial para conseguir isso. E era exatamente isso que ele tinha. Uma força-tarefa dedicada a roubar tesouros por toda a Europa. Opa, esse cara parece sério. O nome dele era Alfred Rosenberg. E em 1940, Hitler deu a ele o trabalho de purificar a arte e a cultura alemãs. E o autorizou a recolher obras-primas dos lugares conquistados da Europa. Centenas de pessoas trabalhavam para Rosenberg. Uma unidade tão grande era capaz de pegar o que quisesse. Era a pilhagem ao estilo nazista. Eles catalogavam tudo cuidadosamente e mandavam fotos para Hitler do que tinha sido roubado. E ele dizia quais eram as obras-primas que iriam para o seu museu. E se você acha isso ruim, o que acontecia com a arte que Hitler não gostava era muito pior. Foi uma limpeza ético-cultural. Hitler queria destruir toda a arte que ele considerava degenerada. Ele até organizou uma exibição em 1937 para poder humilhar essa arte. Ele ordenou que os museus alemães limpassem suas coleções. Em 1939, os nazistas queimaram quase 5 mil obras de arte que eles não gostavam. Quando eles tomaram Paris, destruíram ainda mais. Entre elas, obras de Picasso, Dalí, Miró e Klee. Algumas das maiores obras de arte modernas que já foram produzidas foram varridas da face da Terra. Foi uma perda irrecuperável para o mundo e uma atrocidade cultural. Será que os nazistas guardaram algumas das suas obras de arte roubadas no Castelo Montegufoni? As obras-primas estavam indo para a Alemanha, para o mega museu de Hitler?
E será que os aliados os expulsaram da Toscana bem na hora? Temos que encontrar os primeiros soldados aliados que colocaram os olhos nas obras de arte escondidas de Montegufone. Talvez eles tenham descoberto quem colocou as centenas de tesouros naquele castelo e por quê. Eu tô aqui em Florença e tô tentando descobrir por que havia uma enorme quantidade de arte escondida em um castelo aqui perto em 1944. Será que foram os nazistas? Será que eles estavam juntando a arte por algum motivo? Isso meio que me lembra do filme de George Clooney, Caçadores de Obras-Primas. O verdadeiro nome da unidade era Monumentos, Belas Artes e Arquivos. Mais de 300 homens e mulheres, entre historiadores de arte, arquitetos, curadores, artistas e educadores, mandados para as linhas de frente para salvar a herança da Europa. Esses soldados improváveis resgataram obras-primas roubadas em toda a Europa. Olha só isso. Uma velha mina de sal alemã chamada Altazee, onde Hitler estava guardando obras de arte roubadas. Os homens monumentos encontraram 10.000 obras lá. A obra de Michelangelo, A Madonna de Bruges, O Astrônomo de Vermeer e O Retábulo de Ghent, de Jan van Eyck. Algumas das maiores obras de arte da história. E todas destinadas a um museu fantasioso de Hitler. Eles encontraram mais obras roubadas guardadas em mais de 1.000 lugares em toda a Europa. Será que um desses depósitos ficava em Montegufone? Será que os homens monumentos salvaram as obras? O nome desse cara sempre aparece. Frederick Hart. Ele era um estudante americano de arte florentina e, quando entrou para o exército, implorou para ser designado para os homens monumentos. Ele esteve em uma missão para resgatar as obras de arte que tanto amava e salvou o equivalente a mais de 500 milhões de dólares. Oi, Sam. Aqui é o RJ. Olha só, eu tenho um nome para você. Frederick Hart. Eu acho que ele pode ser um dos homens monumentos de Montegufone. Tá, beleza. Eu vim ao Arquivo Nacional em Londres para ver se descubro alguma coisa sobre Frederick Hart. Se ele descobriu as obras de arte guardadas em Montegufone, talvez ele tenha escrito alguma coisa que possa dar uma pista sobre o que toda aquela arte estava fazendo lá, para começo de conversa. Olha, esse é o relatório de Frederick. Foi feito em agosto de 44. E ele era o responsável por todas as obras de arte depositadas em toda a Florença. Aqui está. A batalha continuava acontecendo a pouco mais de 2 quilômetros do castelo. Ele diz que o primeiro oficial aliado a reconhecer a importância do que estava guardado em Montegufone foi o Major Eric Linklater. Isso quer dizer que a próxima pessoa que eu tenho que encontrar é esse Eric Linklater. Parece que esse Major Eric Linklater tinha um filho chamado Magnus, e ele mora no Reino Unido. Magnus. Oi. Oi, eu sou o Sam. Muito prazer. Magnus Linklater, jornalista. O nome do seu pai apareceu nesse relatório feito pelo homem monumento Frederick Hart. Isso. Me conta a história dele e o que ele fazia lá. Bom, ele estava na Itália em 1944. Ele tinha sido encarregado pelo oficial de guerra de escrever a história oficial da 8ª Companhia do Exército na Itália. E ele tinha se encontrado com um famoso repórter da BBC chamado Winford Vaughan Thomas. E o meu pai tinha sugerido que eles deviam se encontrar com um oficial indiano da infantaria Levi Maratha, em um lugar chamado Castelo de Montegufone. Na verdade, ele escreveu sobre isso. Ele escreveu um texto maravilhoso sobre o que ele descobriu. Acho melhor eu ler isso pra você, porque desse jeito fica melhor descrever a coisa toda. Eu adoraria isso. Vaughan Thomas foi explorar as outras salas. E o rosto dele estava rosa e tenso de animação quando ele reapareceu. A casa inteira está cheia de quadros, ele disse. Do nada, eu ouvi um monte de vozes, um grito de felicidade de Vaughan Thomas gritando:
Botticelli, como se ele fosse um caçador que acabou de ver a sua presa. Eu corri para ver o que eles tinham encontrado e parei bem diante da Primavera. O quadro mais famoso da Renascença. Magnus me contou que seu pai ficou tão animado por estar sozinho com a obra de Botticelli que ficou na ponta dos pés e beijou a deusa Vênus. Aí ele voltou para a realidade e lembrou que estava no meio de uma guerra. Acho que ele sabia muito bem que aqueles quadros estavam em perigo. Em julho de 1944, Montecuffone estava na linha de fogo dos alemães e dos bombardeios dos aliados. Não tinha como aquelas obras de arte serem retiradas dali no meio do combate. Então, o meu pai e o Von Thomas convenceram o coronel no comando do batalhão indiano na Índia a colocar guardas armados nas salas para garantir que ninguém entrasse. Magnus me disse que, como agradecimento por eles terem guardado a arte de Montecuffone, seu pai presenteou os soldados indianos com uma lembrancinha, o livro de hóspedes do castelo. Um livro que hoje está no quartel-general do regimento, em Karnataka, na Índia. O livro de hóspedes de Montecuffone da época da guerra pode nos contar mais alguma coisa que nos ajude a resolver esse mistério. Mas como vamos colocar nossas mãos em um livro que está em uma base militar indiana a 7.000 quilômetros? Em julho de 43, os aliados estavam lutando para ir para o norte da Sicília. Mussolini tinha saído do poder e os italianos assinaram um armistício. Hitler retalhou lançando uma operação para ocupar a Itália. Mais tarde, naquele ano, tropas nazistas tomaram o controle de Florença. E seus incomparáveis tesouros estavam finalmente nas mãos de Hitler, como as maiores joias do seu futuro mega-museu. Os maiores tesouros da civilização ocidental agora estavam em grande perigo. Soldados alemães roubaram mais de 600 obras de arte valiosíssimas da cidade para o seu Führer. As obras em Montecuffone também foram removidas das galerias florentinas, mas nunca foram além de 20 quilômetros de Florença, onde o oficial britânico Eric Linklater as encontrou em julho de 44, mais de um ano depois dos nazistas terem ocupado Florença. Isso não faz sentido. Se elas tinham sido roubadas pelos nazistas, por que não foram enviadas para a Alemanha? Nós temos que encontrar o livro de visitas que foi dado ao batalhão indiano que estava no castelo em 1944. Esse livro pode nos dizer quem estava no castelo durante a guerra e talvez nos dê o nome da pessoa ou pessoas que levaram as obras para lá. Eu conheço um cara na Índia que já me ajudou antes. Eu pedi para ele falar com o exército indiano e ver se alguém sabe sobre o livro. Oi, RJ. Oi, Manny, beleza? O que você descobriu? Você encontrou alguma coisa? Eu falei com um monte de oficiais do Regimento de Infantaria Leve de Maratha, tanto os da ativa quanto os aposentados. E eles me disseram que o livro de visitantes fica no refeitório do Regimento Central da Infantaria Leve de Maratha, em Belgaum, Karnataka. Ele tem a assinatura de um monte de pessoas importantes da história. Pessoas como Karl Marx, Stalin, Lawrence. O Major Eric Linklater escreveu uma nota na primeira página. E eu vou ler para você. E vou ler agora. Aqui diz: oficiais presentes servindo com o 1º Batalhão Leve Maratha, no dia 30 de julho de 1944, no dia em que esse livro, de propriedade do falecido Sir George Sitwell, foi presenteado como um troféu ao batalhão pelo Major Eric Linklater. Bingo! Sir George Sitwell. Ele é a próxima pista. Oi, RJ. Oi, Sam. E aí? Eu tenho mais um nome pra você. Procura por um Sir George Sitwell. Parece que ele era o dono de Montecuffone antes da guerra. Tá bom. Legal, beleza. George Sitwell tem um tataraneto chamado William, e ele concordou em me receber na casa dele. Oi, William. Oi, tudo bem? Que bom que veio. William Sitwell, escritor. Como é que a sua família se tornou dona de
de um castelo perto de Florença? Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu tenho uma foto aqui que eu separei para você. Dá para ver a torre do castelo. Diz a história que Sir George Sitwell, que era um grande excêntrico, estava viajando entre Florença e Siena e que ele adorava a Itália. E aí o carro dele quebrou, mas acontece que o carro dele quebrou bem perto de Montegufoni. E aí o motorista dele disse, olha, tem um castelo bem grande aqui, podemos ir lá pedir ajuda. Mas acontece que o lugar estava à venda e Sir George decidiu comprar. Sir George comprou o castelo em 1909, mas logo ficou doente e voltou para o Reino Unido. Quando ele morreu em 43, seu filho Osbert herdou o castelo Montegufoni, mas não pôde viajar para lá por causa da guerra. Já ouviu sobre obras de arte guardadas no castelo na época da guerra? Ah, claro. Puxa, é uma história famosa, a história da minha família. A minha família sempre adorou arte, mas também era um tipo de protetora da arte, porque aquelas obras ficaram lá por muitos anos. Então, no fim das contas, não foram os nazistas. William me conta que as obras de arte, na verdade, estavam guardadas no castelo desde o inverno de 42. Muito antes da queda de Mussolini e da invasão aliada na Itália no verão de 43. E muito antes dos nazistas ocuparem a Florença. E elas foram colocadas lá pelas pessoas que tomavam conta delas. Foram as autoridades artísticas que pediram a permissão da minha família para usar os porões de Montegufoni para guardar as obras de arte em segurança, porque, sabe, os alemães queriam roubar algumas delas. Algumas das obras de arte mais valiosas da Itália, eles teriam ido direto para as galerias de arte de Florença. Então, esses donos de galerias decidiram, vamos esconder essas obras, vamos encontrar castelos com porões grandes e que fiquem fora da vista. Sabe, e você tinha que procurar um bocado para encontrar. Basicamente, as obras foram mandadas para fora de Florença e escondidas em Montegufoni. No fim das contas, a verdadeira história acabou sendo um dos grandes resgates da Segunda Guerra Mundial. Os londrinos evacuaram suas crianças para o interior da Inglaterra para que elas ficassem a salvo do bombardeio alemão. Famílias heróicas na Europa ocupada pelos nazistas colocaram suas vidas em risco para esconder judeus da Gestapo e os ajudar a escapar. E em Florença, um grupo de curadores salvou centenas de tesouros artísticos dos ladrões de arte de Hitler. Mas ao esconder as obras em Montegufoni, eles estavam correndo um grande risco. Os donos do castelo, os Sitwells, eram britânicos, e em 42 a Itália e a Grã-Bretanha eram inimigas e estavam em guerra. Ao esconder as obras em Montegufoni, os curadores de Florença estavam entregando o patrimônio inestimável do país nas mãos dos seus inimigos, para que fosse protegido dos aliados da Itália, os alemães. Isso é ou não é estranho? Alguma correspondência sobreviveu ou alguma pista de quem estava conversando com os seus parentes? Olha, eu nunca vi nenhuma correspondência. A única coisa que eu sei é que tinha um homem. Eu acho que o nome dele era Giovanni Poggi. Eu acho que esse era o nome. E Poggi teria se aproximado de Sir George Sitwell ou de um parente dele e dito: podemos guardar as obras de arte de Botticelli em Montegufoni? Quem quer que fosse Giovanni Poggi, o risco que ele correu com tantas obras de arte florentina inestimáveis realmente valeu a pena. Em 44, os aliados estavam cercando a Florença com a intenção de emboscar os alemães. Em uma última tentativa de atrasar o avanço dos aliados, as forças alemãs explodiram 5 pontes históricas de Florença no rio Arno. Apenas a Ponte Vecchio foi poupada, mas as explosões destruíram a área à sua volta, 1/3 do coração medieval da cidade. Florença foi muito danificada, mas as obras de arte em Montegufoni sobreviveram. Florença, Itália. Bom, Giovanni Poggi era o superintendente de galerias e monumentos de Florença. Ele sabia que a destruição da guerra estava chegando e ele tinha que fazer alguma coisa. Ainda em 41, ele começou a procurar no interior do país em busca de lugares onde pudesse esconder as obras de arte, castelos, monastérios, fortes, palácios
Em 42, os italianos sabiam que as coisas não estavam bem. Então, entre 42 e 43, com tudo preparado, eles começaram a levar tudo para fora. Havia centenas de obras de arte por toda a Itália. Ele foi corajoso. Você tem que pensar que se eles fossem pegos, teriam questionado suas motivações, a sua lealdade e até pensado que estavam roubando. Isso foi um risco. Graças a Giovanni Podi, as pinturas foram escondidas em Monte Gufoni. Mas Monte Gufoni não era guardado. E a cada semana a guerra se aproximava mais. Soldados armados estavam vagando pelo interior. Eles podiam facilmente ter destruído ou roubado as obras de arte de Monte Gufoni. Por que isso não aconteceu? Quem estava protegendo as pinturas no castelo? Bom, eu encontrei um site que pode ajudar. Olha só, é esse cara aqui, nascido e criado em Monte Gufoni. Andrea Pestelli. Ele deve saber alguma coisa. Temos que falar com ele. Está na hora de voltar a Monte Gufoni. Bom dia. Oi, Andrea? Sou Andrea. Eu sou o Sam. Esse é o RJ. Bom giorno. Andrea Peselli, historiador. Qual é a conexão da sua família com Monte Gufoni? A minha família tem um laço muito forte com o Castelo Monte Gufoni. Nós vivemos aqui há 4 gerações, há mais de um século. Em particular, também temos uma ligação muito forte com a família Sitwell. Esse é o Guido Masti. Guido Masti. É óbvio que é um uniforme da Primeira Guerra Mundial. Meu avô. A 2ª geração dos Masti, que nasceu no castelo. Andrea explicou que Sir George Sitwell, o dono britânico e excêntrico de Monte Gufoni, contratou Guido como seu motorista particular. Guido se tornou o administrador do castelo e continuou depois que os Sitwells partiram no começo da guerra. E em novembro de 1942, carregamentos de arte incríveis começaram a aparecer na porta. E Guido aceitou cada um deles. Aqui temos o Ghirlandaio, a Adoração dos Magos, Botticelli, outro Botticelli. São obras-primas renascentistas. E olha só isso, a primavera tá bem aqui. É parte das obras. Aqui tem 15 de 300 que chegaram ao longo da semana. Eles continuaram entregando os quadros. Todos os relatórios estão assinados pelo meu avô como consignante e pelo supervisor das galerias, Giovanni Podi. Isso é um recibo. Eu recebi milhões e milhões de dólares em obras de arte inestimáveis. E vou me responsabilizar por elas. E assim, em uma semana, Guido Masti passou de zelador de um castelo deserto para guardião de algumas das maiores obras de arte do mundo em uma zona de guerra. Quando as pinturas chegaram aqui, como foi que Guido soube o que fazer com elas ou onde as colocar? Guido pensou que as salas que acomodariam melhor as pinturas eram as que ficavam no térreo, porque elas têm janelas e portas muito grandes. Os tetos são muito altos. É uma construção maravilhosa. Os porões de Monte Gufoni eram mais seguros contra os bombardeios, mas o mofo e a umidade podiam estragar as obras. E muitas das obras-primas eram simplesmente grandes demais para o porão. E como eram as pinturas? As pinturas eram muito grandes, com 3 ou 4 metros, então precisavam de muito espaço. No primeiro dia, elas foram colocadas nesse salão à esquerda. Nossa, que máximo. Só no último dia, quando mais pinturas de Uffizi foram enviadas e não tinha mais nenhum espaço no castelo, eles tiveram que colocar elas de novo nesse salão, que era um labirinto de pinturas. Era quase impossível andar por elas. Eu estou tentando imaginar como é que deve ter sido. Guido Masti orquestrando quais obras de arte iriam para onde. Uma espécie de curador de arte da guerra. Por 1 ano e meio, ninguém ameaçou as pinturas. Mas no verão de 1944, as linhas de frente da guerra tinham chegado a Monte Gufoni. E o pior pesadelo de Guido se tornou verdade. No dia 15 de julho, uma divisão de paraquedistas apareceu na porta. E o oficial dela entrou no salão.
Incrível! Uma unidade de combate nazista toma um castelo e esbarra em quase 300 obras de arte que os ladrões de arte do Führer teriam agarrado na mesma hora. Mas aqueles caras não eram amantes de arte. Andrea contou pra gente que o comandante ficou tão incomodado com as pinturas no caminho dele que um dia ele exigiu o inimaginável. Ele ordenou que o meu avô jogasse todas aquelas pinturas inúteis no quintal. E que se ele precisasse de ajuda, podia pedir para os soldados. Ele queria que as pinturas fossem levadas para o quintal e fossem queimadas. E foi assim que o mundo chegou tão perto de perder a Primavera de Botticelli, a Adoração dos Magos de Ghirlandaio e dúzias de outras obras-primas. Deve ter sido um momento assustador para Guido. E o oficial dela entrou no salão. Andrea contou pra gente que qualquer um que tentasse impedir os alemães de queimar as obras provavelmente seria morto. Mas o seu avô pensou rápido e encontrou outra forma de salvar as pinturas. E que se ele precisasse de ajuda, podia Ele simplesmente deu ao comandante alemão tanto vinho que ele ficou bêbado e esqueceu do assunto. Os paraquedistas acabaram indo embora, conforme os nazistas se retiraram da Itália. E assim terminou um dos maiores perrengues da história da arte. E as autoridades em Florença, que esperavam que as obras estivessem a salvo, eles tinham ideia do que acontecia? O meu avô não teve nenhuma notícia das autoridades supervisoras por 6 ou 7 meses. As pinturas eram muito grandes. Isso aconteceu até 20 de julho de 1944, quando outra surpresa apareceu. Um dia, um cavalheiro apareceu com uma carta de apresentação assinada pelo professor Pod, dizendo que esse senhor tinha autorização para recolher as pinturas do castelo. Acredito que estamos chegando ao lugar certo. O cavalheiro era Cesare Fassola. Acho que isso é mais uma pista, né? Cesare Fassola. Um novo nome e uma enorme pista. Qualquer homem que tivesse um documento desses também podia ter a chave para essa história. Ele pode ser a peça final desse quebra-cabeça. Eu acho que a gente devia chamar isso de caso das 250 misteriosas obras-primas escondidas no Castelo Monteguffone no final da Segunda Guerra Mundial. Onde elas ficaram guardadas por um zelador, que encheu os alemães de bebida para que elas não fossem queimadas. E foi nesse momento crucial em que 2 exércitos se enfrentavam que outra pessoa entrou na história. Ele é a peça final e o motivo pelo qual as obras ainda estão aqui, para serem vistas pelo mundo. Sabemos o nome dele, Cesare Fassola. E sabemos que ele apareceu no Castelo Monteguffone em julho de 1944, levando uma carta que o autorizava a assumir a responsabilidade pelas inestimáveis obras de arte escondidas lá. Mas quem era ele? Para conseguir essa resposta, viemos até a Galeria Uffizi de Florença. Há séculos, o lar de algumas das maiores obras-primas da Renascença italiana. E uma das mais importantes instituições de arte do mundo. Cláudio de Benedetto, diretor da biblioteca. Cesare Fassola era só um historiador da arte. Um curador e estava encarregado aqui, na Galeria Uffizi. Ele trabalhava aqui. Em 1942, era ele que tinha que tomar decisões agonizantes sobre quais obras seriam evacuadas e quais seriam deixadas para trás. Deve ter sido o pior pesadelo para um historiador de arte. Ter que salvar algumas e deixar outras para serem roubadas ou até destruídas. A lista de obras de arte crescia aos milhares. Embaladas em cerca de 3.000 caixas, elas eram colocadas em caminhões e transportadas em comboio para lugares secretos no interior. Um desses esconderijos era Monteguffone. Cesare Fassola deve ter se sentido aliviado. Para proteger com o corpo. Mas apenas por um tempo. 1 ano e meio depois, a guerra estava batendo na porta de Florença. Os diretores das galerias não faziam ideia se as obras que eles esconderam tinham sobrevivido.
Eles também sabiam que os alemães em fuga passavam as mãos em tudo o que podiam. Então, Fazola decidiu viajar até Montegufoni para ter certeza de que as obras de Uffizi estavam seguras. Para chegar no castelo, ele teve que andar quase 20 quilômetros no meio de uma zona de combate. Era um risco enorme, mas quando Fazola chegou a Montegufoni, ficou feliz por ter ido. Pode dizer o que Fazola descobriu quando chegou em Montegufoni? Tudo estava fora de lugar, estava correndo perigo, portas abertas, caixas abertas. Ele dormiu em uma caixa... Para protegê-las usando o corpo. Para proteger com o corpo. E esse foi um momento especialmente dramático. Montegufoni ficava na frente de batalha, e então as tropas alemãs estavam no norte e os aliados estavam no sul. E isso acabou criando um grande perigo para tudo em Montegufoni e na área de Montegufoni também. Por 5 dias, Fazola viveu um medo constante pela segurança das pinturas. No dia 30 de julho de 44, o Major Eric Linklater, o correspondente da BBC, Winford Vaughan Thomas, e um capitão da infantaria leve bateram na porta do castelo. E Fazola ficou emocionado ao saber que todos eles eram amantes da arte. Eles convidaram o general Harold Alexander, comandante-chefe das forças aliadas na Itália, para ir ao castelo ver a coleção. Fazola sabia que finalmente sua aposta tinha valido a pena e que suas amadas obras-primas iriam sobreviver. Um ano depois, em julho de 45, ele e suas equipes tinham recuperado todas as obras de arte que tinham escondido em volta de Florença e as levaram sãs e salvas para as galerias às quais pertenciam. E Fazola era um homem feliz e aliviado. Ele escreveu em 1945 esse livro sobre a história das galerias de Florença e a guerra. Vale a pena ler. Dá para perceber a paixão desse cara aqui no último parágrafo. Todas as obras de arte que eu temia que tivessem um terrível destino vão voltar para nós, trazendo a luz da sua beleza e para atrair tantos peregrinos quanto antes, de todos os países, e para inspirar pensamentos pacíficos. É verdade. Ele estava certo. Ele estava certo, Agora sabemos como quase 300 obras-primas foram parar no castelo Montegufoni durante a Segunda Guerra Mundial. E sabemos quem foram os heróis que as salvaram. É engraçado, foi só um grupo de pessoas comuns que conseguiram ajudar a salvar algumas das maiores obras do mundo. Você pode imaginar como Fazola deve ter se sentido quando tudo aquilo acabou. As obras estavam a salvo e podiam ser devolvidas para Florença para serem restauradas, e Hitler não conseguiu pendurar nenhuma delas no seu museu. A parte estranha é que Hitler nunca desistiu da sua obsessão pelo Museu Führer, mesmo quando tudo estava perdido. Em fevereiro de 45, quando as forças soviéticas estavam no solo alemão prontas para lançar uma ofensiva final a Berlim, ele estava examinando um modelo de Führer Museum no seu bunker. Ele até escreveu no testamento que o Führer Museum deveria ser construído depois da sua morte. Era como se o sonho louco dele de se vingar do mundo da arte continuasse quando tudo mais tinha acabado. Ele era mesmo um fracasso total. Ele falhou como artista, ele falhou como ditador, ele falhou no roubo das obras e, no fim das contas, foram aqueles amantes da arte que não tinham nada a ver com política que salvaram o dia. Isso não entrou para os livros de história com as batalhas que venceram a Segunda Guerra Mundial. Mas salvar os tesouros de Montegufoni ainda assim foi uma grande vitória dos aliados. Uma vitória conquistada por heróis italianos desconhecidos que salvaram algumas das criações artísticas mais incríveis da Europa dos planos monstruosos de Hitler.